o dia em que o mistério pousou em Minas, o IT de Varginha. Em 20 de janeiro de 1996, a pacata cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, despertou para um dia que jamais seria esquecido. Um sábado abafado, de céu cinzento e ar pesado. Nada indicava que aquele seria o início de um dos episódios mais enigmáticos da história contemporânea do Brasil, um caso que começaria com 3 meninas assustadas e terminaria com manchetes internacionais, relatórios militares, investigações secretas e o nascimento de uma das maiores lendas da ufologia mundial. Varginha era, até então, uma cidade tranquila, cercada por colinas verdes, cafezais e a calmaria típica do interior mineiro. O cotidiano seguia seu ritmo sereno. O cheiro do pão saindo das padarias, o tilintar dos sinos da igreja matriz e as conversas preguiçosas nas calçadas, regadas a café e histórias de família. Mas, naquele dia, algo diferente pairava no ar. Um pressentimento, sutil, quase imperceptível, de que o ordinário estava prestes a se transformar em extraordinário. Por volta das 13h30 da tarde, 3 jovens, Lilian, Valquíria e Kátia, voltavam para casa por uma rua de terra batida no bairro Jardim Andere. A tarde estava abafada e o ar parado. As meninas, distraídas com risadas e planos juvenis, notaram algo estranho vindo de um terreno baldio. Um movimento rápido, como se alguém, ou algo, estivesse ali, observando. Curiosas, elas se aproximaram. O que viram a seguir marcaria suas vidas para sempre. Atrás de um muro de tijolos quebrados, uma criatura agachada, de pele marrom oleosa, olhos vermelhos intensos, cabeça desproporcional e membros finos parecia observá-las com um olhar que misturava medo e dor. O corpo parecia frágil, quase humano, mas não era humano. Nenhuma das 3 teve dúvida. Estavam diante de algo que não pertencia à terra. O pavor foi imediato. As meninas correram, gritando por socorro, e em poucos minutos a vizinhança inteira já sabia da história. Donas de casa deixaram o fogão, homens abandonaram o bar, e logo uma pequena multidão se formava no local. Mas o ser havia desaparecido. Em seu lugar, apenas um cheiro forte, descrito por alguns como enxofre e amônia, impregnava o ar. Minutos depois, viaturas policiais foram vistas circulando nas redondezas. Testemunhas afirmaram que veículos do exército começaram a patrulhar ruas próximas, algo inédito para uma cidade daquele porte. À noite, caminhões militares foram relatados se deslocando em direção a uma área rural, com caixas metálicas sendo embarcadas sob forte vigilância. Enquanto o povo murmurava, o exército capturou o E. Oficiais negavam qualquer operação. Mas o mistério crescia. Dias depois, moradores relataram movimentação incomum na região da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, a poucos quilômetros dali. Havia rumores de que 2 criaturas haviam sido capturadas, uma viva, outra morta, e transportadas para análise. Nenhum documento oficial jamais confirmou a história, mas dezenas de testemunhas civis e militares afirmaram ter visto algo sendo levado em sigilo. Os noticiários locais começaram a cobrir o caso. Repórteres se misturavam à multidão, e ufólogos de todo o país chegavam a Varginha. O clima era de tensão e curiosidade. Cada depoimento aumentava o mistério. Uma senhora dizia ter visto um ser correndo curvado por um pasto, um policial relatava ter sentido algo se mover dentro de um saco plástico, e um militar, sob anonimato, afirmava que ninguém dormiu no quartel naquela noite. A imprensa nacional logo deu nome ao fenômeno, o E de Varginha. Mas o caso não se limitava à aparição. Houve relatos de helicópteros sem identificação sobrevoando a cidade durante a madrugada, estradas interditadas, e carros sem placa percorrendo áreas isoladas. Alguns diziam que o governo americano teria sido notificado. Outros, que a NASA teria enviado representantes ao Brasil. A cada dia, o enredo ganhava novos capítulos. De um simples avistamento, nascia uma narrativa que desafiava a lógica e os limites do que entendemos como real. Enquanto isso, as 3 meninas, as testemunhas originais, se tornavam o foco de uma curiosidade insaciável. Repórteres, ufólogos, curiosos, todos queriam ouvir delas a mesma pergunta. O que vocês viram, afinal? E, ainda hoje, quase 3 décadas depois, as respostas permanecem inalteradas. Elas viram algo vivo, diferente. E, segundo suas palavras, não deste mundo. Para muitos, aquilo não passava de histeria coletiva. Para outros, era a prova de que não estamos sozinhos. O certo é que o episódio dividiu opiniões e marcou a história. De um lado, a ciência pedindo provas. Do outro, a fé, ou o medo, diante do desconhecido. O caso do E de Varginha não é apenas uma história sobre extraterrestres.
É uma história sobre o mistério, sobre o medo do inexplicável, e sobre a necessidade humana de entender o que não compreende. Em uma cidade de pouco mais de 100.000 habitantes, entre colinas e cafezais, o extraordinário pareceu pousar sem aviso. E, desde aquele dia, Varginha nunca mais foi a mesma. Os anos passaram, e o mistério resistiu. Testemunhas envelheceram, alguns envolvidos já se foram, e os arquivos oficiais permanecem sob sigilo. Mas, ainda hoje, o nome Varginha desperta em qualquer canto do mundo o mesmo arrepio, o eco de uma história que mistura realidade, segredo e fascínio. O que aconteceu de fato naquela tarde de 1996? Foi um engano? Uma operação militar secreta? Uma visita de outro mundo? As respostas permanecem no silêncio, guardadas talvez em algum arquivo conducer durante a tarde. A outra, em uma estrada próxima à rodovia Fernão Dias, teria sido atingida por um veículo militar, segundo depoimentos posteriores. O corpo, ou o ser, ninguém sabe ao certo, teria sido recolhido por homens do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Varginha. Lá, médicos e enfermeiros relataram um movimento incomum. A chegada de viaturas militares durante a madrugada, o fechamento repentino de alas do hospital e uma equipe desconhecida que assumiu o controle do local, ordenando silêncio absoluto. Um dos nomes mais citados em investigações posteriores foi o do soldado Marco Eli Xerezi, membro da Polícia Militar, que teria participado da captura ou transporte de uma das criaturas. Dias depois, Marco adoeceu misteriosamente e veio a falecer. O laudo médico apontou infecção generalizada, mas muitos acreditam que sua morte esteve ligada àquilo que ele tocou naquela noite. A família, em entrevistas, sempre afirmou que Marco pegou algo que não deveria ter pegado. Enquanto isso, nos quartéis de Três Corações e Campinas, relatos extraoficiais sugeriam que algo de natureza biológica havia sido removido de Varginha e levado para análise. Os documentos oficiais, porém, negavam qualquer operação. O Exército Brasileiro manteve silêncio, alegando que tudo não passava de interpretação exagerada de fatos corriqueiros. Mas nada parecia corriqueiro naqueles dias. As emissoras de televisão começaram a chegar. Repórteres se misturavam ao povo. O país queria respostas. A cada nova entrevista, as contradições aumentavam. Os bombeiros afirmavam não saber de nada, mas haviam sido vistos transportando caixas metálicas. O hospital dizia não ter recebido nenhum corpo estranho, mas enfermeiros relatavam ter sido afastados logo após a madrugada da operação. Em meio à confusão, o ufólogo Ubirajara Rodrigues se tornou uma das figuras centrais da investigação. Ele reuniu depoimentos, confrontou documentos e, pouco a pouco, traçou uma narrativa coerente. Segundo ele, 2 criaturas foram capturadas em Varginha, uma morta, outra viva, e encaminhada sob sigilo para bases militares. Em suas palavras, o Exército Brasileiro tem em seus arquivos algo que o mundo inteiro gostaria de ver. Enquanto o mistério se expandia, a imprensa internacional desembarcava em Minas. Revistas e canais de televisão dos Estados Unidos, do Japão e da Europa enviaram correspondentes. Varginha, antes uma cidade tranquila e quase anônima, agora se tornava o epicentro de um fenômeno global. E, a cada câmera ligada, o caso se tornava maior, mais intrigante, mais inacreditável. A Força Aérea Brasileira, pressionada pela opinião pública, divulgou notas oficiais negando qualquer envolvimento. Disse que nenhum objeto voador não identificado havia sido detectado por radares e que nenhuma operação secreta fora conduzida na região. Mas, curiosamente, registros de voos militares naquela semana desapareceram dos arquivos públicos. Coincidência? Erro administrativo? Ou parte de um controle maior? Os moradores continuavam a relatar sons estranhos, luzes no céu e visitas noturnas de carros sem identificação. Um fazendeiro afirmou ter visto helicópteros sobrevoando sua propriedade e homens recolhendo algo em uma lona preta. Quando foi entrevistado, disse apenas: "Sei o que vi, mas prefiro esquecer." Ao longo dos meses seguintes, o caso se dividiu em 2 mundos paralelos. De um lado, a versão oficial: nada aconteceu, não houve apenas boatos. Do outro, a versão popular: algo caiu do céu, o exército capturou, e a verdade foi escondida. O documentário da vida real continuava sendo escrito, não por roteiristas, mas por testemunhas, militares e silêncios. Cada frase não dita alimentava um mistério. Cada negativa, uma suspeita. E, enquanto o tempo passava, Varginha mergulhava cada vez mais fundo em sua própria lenda. Hoje, quase 30 anos depois, os traços dessa operação invisível ainda ecoam.
Há quem diga que os arquivos foram transferidos para Brasília. Outros juram que o material foi entregue a cientistas norte-americanos. Nenhuma prova surgiu, apenas vestígios, relatos e uma certeza coletiva. Naquela noite, algo aconteceu e alguém se esforçou muito para fazer parecer que nada aconteceu. Porque, às vezes, o mais assustador não é o que se vê, mas o que se tenta esconder. O silêncio das testemunhas. O tempo passou, mas o mistério de Varginha não se dissipou, apenas mudou de forma. O que antes era barulho, manchete e frenesi, tornou-se silêncio. Um silêncio pesado, denso, quase físico. O tipo de silêncio que não vem da ausência de som, mas da presença do medo. Depois das movimentações militares e do burburinho que tomou conta da cidade, as testemunhas começaram a desaparecer das entrevistas. Algumas mudaram de endereço. Outras, simplesmente se recusavam a falar. O medo havia se espalhado. E, como uma névoa persistente, pairava sobre cada esquina, cada olhar desconfiado. As 3 jovens que deram início a tudo, Lilian, Valquíria e Kátia, passaram de meninas comuns a personagens de uma história impossível. No começo, receberam jornalistas em casa, repetindo, com voz trêmula, o que haviam visto. Mas, à medida que o tempo avançava, a pressão aumentou. Eram chamadas de mentirosas, sonhadoras, alucinadas. Algumas pessoas as evitavam na rua. Outras as encaravam com curiosidade cruel. Elas tentavam seguir a vida, mas o episódio jamais as deixou. Em entrevistas raras, muitos anos depois, uma delas disse: "Se eu pudesse, teria fechado os olhos e seguido em frente. Mas o que eu vi, não dá para esquecer." Aos poucos, uma estranha aura de segredo e vigilância começou a cercar os moradores. Alguns diziam ter recebido visitas de homens desconhecidos, de fala séria e olhar frio, que pediam discrição sobre o que haviam testemunhado. Outros relatavam ligações anônimas, ameaças veladas, e a sensação de que suas casas estavam sendo observadas. Nada foi comprovado, mas o medo era real. E o medo, às vezes, é a forma mais eficaz de apagar uma história. Enquanto o tempo passava, os ufólogos continuavam investigando. Reuniam depoimentos, comparavam datas, traçavam linhas em mapas, tentando conectar os pontos. Mas, à medida que novas informações surgiam, as testemunhas-chave se calavam. Algumas negavam o que haviam dito. Outras, simplesmente desapareciam do mapa. Em Varginha, o assunto se tornou tabu. Falar sobre o era quase uma heresia. Nas rodas de conversa, o tema provocava risos nervosos, olhares de soslaio e frases curtas. "Deixa isso pra lá. Vai saber o que era aquilo. Melhor nem comentar." Mas nem todos se calaram. Um pequeno grupo continuou lutando para manter a história viva. Pesquisadores, curiosos e ex-militares aposentados que, discretamente, começaram a dar suas versões. Um deles, sob anonimato, afirmou: "Nós recebemos ordens diretas. Era para isolar a área e não fazer perguntas. Eu vi algo sendo colocado num caminhão. Nunca mais esqueci o cheiro." Outro depoimento, de um funcionário do hospital, descreveu o momento em que militares armados entraram no local com uma maca coberta por lona escura. Dava para ver o formato de um corpo pequeno. Parecia se mexer. E havia um líquido escorrendo pelo chão. Ninguém podia se aproximar. Essas falas nunca chegaram aos grandes jornais. Eram fragmentos, sussurros, ecos de uma verdade que se recusava a morrer. Mas cada novo relato reabria feridas, reacendia a chama do mistério. Enquanto isso, a história de Marco Eli Xerezi, o policial que supostamente capturou a criatura, se tornava uma espécie de símbolo trágico. Sua morte repentina, aos 23 anos, levantou suspeitas que jamais foram esclarecidas. Médicos relataram infecção rara e agressiva, mas familiares insistiam: Marco nunca havia estado doente antes da operação. O exército não comentou. O silêncio era absoluto. Nos anos seguintes, programas de televisão, revistas e documentários tentaram reconstruir o enigma. Alguns zombavam da história, outros tratavam com seriedade científica. Mas, em cada um deles, a mesma sensação persistia: faltava algo. Algo que estava ali, escondido, omitido, talvez proibido. Os ufólogos mais experientes diziam que o caso de Varginha era único no mundo não apenas pela suposta presença de seres extraterrestres, mas pela reação humana. O aparato militar, o sigilo, o medo. Era como se, por um breve instante, uma pequena cidade mineira tivesse se tornado palco de um segredo global. E, em meio ao silêncio das testemunhas, as perguntas permaneciam. Por que o exército se envolveu?
O que realmente foi levado daquela cidade? E por que tantas pessoas foram instruídas a calar-se? Muitos acreditam que as respostas ainda existem, guardadas em algum arquivo confidencial, trancadas sob 7 chaves em bases que jamais serão abertas. Outros dizem que o mistério é maior do que o próprio governo, e que a verdade sobre Varginha nunca será revelada porque envolve algo que ultrapassa a compreensão humana. Mas o mais curioso é o que ficou na alma da cidade. Mesmo depois de tantos anos, há lugares em Varginha onde o ar parece diferente. Alguns moradores ainda dizem sentir um peso, uma sensação de que algo os observa. É um medo que se mistura com fascínio, uma lembrança que se recusa a se apagar. Nas madrugadas silenciosas, quando o vento corta as montanhas e o som dos grilos ecoa pelas colinas, há quem jure ver luzes se movendo lentamente no céu, mudando de cor, pairando sobre os cafezais. E, por um instante, o passado parece voltar. Porque o mistério nunca foi embora, apenas aprendeu a ficar quieto. O silêncio das testemunhas é, talvez, a parte mais eloquente do caso. Ele fala sobre a fragilidade humana diante do desconhecido, sobre o poder que o medo tem de calar vozes, e sobre a inevitável pergunta que continua ecoando desde 1996. O que realmente aconteceu em Varginha? Enquanto não houver resposta, o silêncio continuará sendo o som mais alto dessa história. O legado do mistério. Os anos passaram. As vozes se calaram, as manchetes sumiram, os uniformes voltaram aos armários. Mas Varginha nunca mais foi a mesma. O caso que começou com o susto de 3 meninas em uma rua de terra tornou-se parte inseparável da identidade da cidade. Hoje, mais de 2 décadas depois, o mistério ainda respira entre as montanhas de Minas, não mais como medo, mas como memória, curiosidade e símbolo. Em 1996, Varginha era uma cidade pacata, de hábitos simples, com sua economia voltada ao café, à pecuária e ao comércio local. Depois do episódio, o nome Varginha ganhou o mundo. E com ele, uma reputação, a cidade do E. O que poderia ter sido um fardo transformou-se, pouco a pouco, em uma marca, um elo entre o real e o imaginário, entre a história e o mito. Hoje, quem visita Varginha encontra esculturas, murais e até uma caixa d'água em forma de disco voador. As lembranças do mistério estão por toda parte, nas lojinhas de lembranças, nos cafés temáticos, nos murais de arte urbana. O E virou personagem, mascote e identidade. O que era medo tornou-se folclore, e o folclore, um patrimônio. Mas, por trás das cores e do turismo, há um sentimento mais profundo, uma espécie de respeito silencioso pelo que aconteceu. Muitos moradores ainda se lembram de onde estavam naquele dia. Sabem quem viu, quem correu, quem se calou. Falam baixo, com cuidado. Porque, mesmo que o tempo tenha levado parte da história, ninguém duvida de que algo aconteceu. O caso Varginha transcendeu as fronteiras da ufologia. Tornou-se um espelho do próprio ser humano diante do desconhecido. Porque sentimos tanto medo do que não compreendemos. Porque preferimos negar o que desafia nossa lógica. E, acima de tudo, o que realmente buscamos quando olhamos para o céu. As respostas, talvez, não estejam nos arquivos do Exército, nem nas declarações oficiais, mas na alma coletiva de uma cidade que aprendeu a conviver com o mistério. Varginha é, hoje, um lugar onde o extraordinário e o cotidiano caminham lado a lado. Onde crianças crescem ouvindo histórias sobre o E que apareceu no pasto, e adultos ainda se perguntam se era verdade. A cidade se adaptou ao enigma, e o enigma se adaptou à cidade. Para os ufólogos, o caso é considerado o Roswell brasileiro, um dos eventos mais importantes da história da ufologia mundial. Foi tema de livros, filmes, reportagens internacionais e até investigações parlamentares. Diversos especialistas vieram de outros países para coletar dados, revisar depoimentos, examinar documentos. E, mesmo assim, o enigma permaneceu intocado. Para os moradores, porém, o caso é mais íntimo. É a lembrança de uma época em que helicópteros cruzavam o céu noturno, soldados surgiam nas esquinas e o som dos rádios militares invadia o silêncio da madrugada. É o eco de uma história que desafiou a razão e alimentou a imaginação. E, no fundo, é também o orgulho de viver em uma cidade que entrou para o mapa mundial, ainda que por razões que ninguém entende completamente. O E de Varginha tornou-se parte da cultura brasileira. Sua imagem está em brinquedos, quadrinhos, souvenirs e até no carnaval. Ele é, ao mesmo tempo, personagem e metáfora. Representa o desconhecido, o mistério, a fronteira entre o que acreditamos e o que negamos. E, como toda boa lenda, o E de Varginha é menos sobre o que se viu e mais sobre o que se sentiu. Ainda hoje,
Ufólogos se reúnem anualmente na cidade, em eventos que misturam ciência, espiritualidade e curiosidade. Discutem teorias, apresentam documentos e, em meio a debates e sorrisos, todos parecem concordar em uma coisa: Varginha mudou a forma como o Brasil vê o inexplicável. Mas há algo que poucos percebem: o caso também mudou as pessoas. Mudou o modo como encaram o desconhecido. Mudou o jeito como se fala sobre o céu. Mudou até o silêncio das noites mineiras, que nunca mais soou igual. E se, no fim, o verdadeiro legado do caso não for uma prova científica, mas uma transformação humana? Talvez o E de Varginha não tenha vindo para provar nada, talvez tenha vindo apenas para lembrar o quanto sabemos pouco sobre o universo e sobre nós mesmos. Porque o maior mistério pode não estar nas estrelas, mas dentro de cada um que ainda busca entender o que viu, ou o que sente quando olha para o infinito. Em 20 de janeiro de 1996, algo pousou em Minas. Quase 30 anos depois, esse algo ainda está aqui. Não em carne, nem em metal, mas na memória coletiva, no imaginário popular e no coração de quem acredita que há mais entre o céu e a terra do que podemos explicar. E assim, Varginha permanece. Entre o real e o lendário. Entre o medo e o fascínio. Entre o silêncio e o mistério. O caso pode nunca ser resolvido. Mas talvez nunca precise ser. Porque há histórias que não pedem resposta. Pedem apenas para ser contadas. E essa é uma delas. Décadas se passaram desde aquela tarde de janeiro de 1996. As ruas de Varginha voltaram ao cotidiano, o comércio floresceu, e o cheiro do café fresco voltou a marcar as manhãs. Mas, acima de tudo, o céu nunca deixou de guardar segredos. Quem olha para o infinito sente a mesma inquietação que tomou os moradores da cidade. Algo está lá fora, além do alcance do olhar humano. Não é apenas a história de um corpo estranho, de uma operação militar ou de 3 meninas aterrorizadas. É a lembrança de que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Os ufólogos, os curiosos e os estudiosos continuam a estudar documentos, relatos e fotos, buscando a prova final. Alguns afirmam ter encontrado evidências, outros garantem que o silêncio oficial impede qualquer investigação conclusiva. Mas, mesmo sem respostas definitivas, a história persiste. Para os habitantes de Varginha, o episódio se tornou parte de sua identidade. É lembrança, é lenda, é cultura. O E, agora símbolo da cidade, não está apenas nas esculturas, murais e souvenirs, está nas memórias, no imaginário e nas conversas sussurradas nas madrugadas silenciosas. O silêncio que envolveu testemunhas e militares não apagou o fascínio pelo desconhecido. Pelo contrário, transformou o medo em respeito, a dúvida em reflexão. Cada olhar voltado para o céu carrega um sussurro de lembrança: nós não estamos sozinhos. Mas o verdadeiro legado do caso Varginha talvez não seja a criatura, nem a operação, nem os helicópteros que cruzaram o céu. O legado é a capacidade humana de sonhar, imaginar e questionar. É a curiosidade que nos leva a olhar para as estrelas, mesmo sem garantia de resposta. E quando a noite cai sobre Minas Gerais, e o vento sopra pelas colinas, há quem jure ver luzes que dançam no céu, diferentes de qualquer aeronave conhecida. Alguns observam, outros ignoram. Mas todos sentem a mesma sensação: o universo é maior, mais misterioso e mais silencioso do que imaginamos. O mistério de Varginha permanece. Não como um caso resolvido, mas como um convite à reflexão. O que é real? O que é mito? Onde termina a ciência e começa a imaginação? Talvez nunca saibamos a verdade completa. Talvez não exista a resposta final. Mas cada relato, cada memória e cada história contada mantém viva a chama do inexplicável. O E de Varginha não é apenas uma criatura. É um símbolo do desconhecido, um lembrete de que o mundo guarda segredos que ainda não estamos prontos para compreender. E assim, a cidade segue seu caminho, sob o mesmo céu que naquela tarde pousou o mistério. O céu continua nos observando. E, talvez, nós também continuamos sendo observados. Porque algumas histórias não acabam. Elas permanecem, como ecos no tempo, convidando-nos a olhar para cima e imaginar. Se você se fascinou pelo caso Varginha, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe todos os capítulos desta investigação realista sobre um dos maiores mistérios do Brasil. Porque o mistério pode ter começado em 1996, mas continua vivo em cada olhar voltado para o céu.